Graça e paz, queridos, bom dia. Que coisa linda adorar ao Senhor. Que bom que podemos adorar ao nosso Deus. Ele é digno de glória, de honra, de louvor, de adoração. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Que Ele seja exaltado através das nossas vidas, que Ele seja honrado através das nossas vidas, que tudo que fazemos e somos seja para o louvor e glória do Seu nome. Aleluia. Queridos, estamos num tempo em que temos pregado e temos declarado o mês de setembro como o mês do novo de Deus, recebendo o novo de Deus. E nós temos feito várias lives falando de milagres. Temos feito várias lives falando da esperança, da paciência, da confiança, do desejo de receber de Deus aquilo que Ele tem de precioso para as nossas vidas. Então, começamos a série no domingo passado e nós temos expectativas para esse tempo, de receber o novo de Deus. Domingo passado, nós falamos sobre o contentamento, que não poderíamos ficar no contentamento, não poderíamos deixar de crer no novo de Deus. E demos o exemplo de Zacarias, que ao receber a palavra de que seria pai, de um filho, que Isabel ficaria grávida, e ele duvidou. E o anjo então disse que por ele estar duvidando, que ele ficaria mudo, e ele ficou até o nascimento do neném e do bebê. E quando então, depois, ele voltou a falar. Recebendo o novo de Deus é a nossa expectativa. Então falamos sobre a atrofia, sobre o contentamento, e que quem fica atrofiado pode morrer. Falamos que, na verdade, nós precisamos ter atitudes e caminhar para receber o novo de Deus. Então, nosso coração está cheio de expectativas, de fé, de esperanças, de que Deus fará grandes coisas entre nós. Então, continuando com esta série, e nós queremos dizer, vocês, naturalmente, nós colocamos no Facebook, colocamos no WhatsApp, nos grupos, e durante a semana, de domingo até ontem, vocês puderam ler, estudar nas células, no discipulado, nas suas casas, estudando aquilo que foi ministrado no domingo passado, pois demos os textos bíblicos para vocês. E hoje, nós estamos programando estar aí, mas fizemos uma mudança. Então, alguns textos que seriam colocados no telão para eu ver, então hoje eu não fiz isso e vou ter que ter um pouco de paciência para vocês, para que eu possa ler esses textos. Mas vamos lá, recebendo o novo de Deus. E hoje queremos falar sobre a vida de Deus e seus atributos. A vida de Deus e seus atributos. Nós temos textos da palavra, como está aí Romanos 1, capítulo 1, versículo 20, que nós entendemos como algo que nos indica e nos aponta para a soberania de Deus, a grandeza de Deus e os seus atributos, como está escrito na palavra Romanos 1, 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, nós sabemos e ensinamos, e todos sabem que os atributos de Deus é onipresença, onisciência e onipotência. Ele é o Deus onipotente, onisciente e onipresente. Nós queremos dar cada vez mais
a continuidade nesta palavra e declarando que onipresença é aquele que está presente em todos os lugares. O Senhor está presente, né? Então, onipotente tem todo o poder, onisciente tem conhecimento do que está nas mentes. Então, esses são atributos que só Deus tem. Repita comigo, só Deus tem esses atributos. Repita comigo, onipresença, onipotência e onisciência. São os 3 atributos que só Deus tem. Ninguém mais tem esses atributos. Está em todos os lugares, tem todo o poder e tem ciência de tudo. Na mente, na sua mente, ele tem ciência do que está se passando. Então, isso é algo tremendo. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus é esse, tremendo e maravilhoso. Então, ponto número 1. No capítulo de Gênesis, capítulo 1, nós vemos que Deus é a essência do novo. Deus, a essência do novo. Por que Deus, a essência do novo? Porque Deus, né, ele criou todas as coisas. Ele era, antes de existir tudo, ele era. Então, ele diz para Moisés, né, e nós vamos ler também esse texto, mas agora vamos ler Gênesis 1, quando diz: a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus, repita comigo, disse Deus. Então ele fala, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre as águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, separação entre as águas, debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Então, tudo que Deus, eu poderia continuar lendo aqui, mas já dá para entender e perceber que esse texto mostra, né, como está acontecendo, como está claro aqui na palavra. Então, que ele trouxe o novo para nós. Trouxe o novo para o ser humano. E que mais adiante, então, no capítulo 1, né, no versículo 26, que ele diz, então, quando criou tudo, estava tudo criado, céu, terra, mar, animais, aí ele vira e fala assim, no versículo 26, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam na terra. Criou, pois, o homem, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, no versículo 27. Homem e mulher os criou. Então, essa criação, isso que Deus fez, então, ele fez novo, algo novo. Criou um homem e depois criou a mulher do próprio homem. E no capítulo 2 de Gênesis, que não anotei aí, mas que está importante ler, que Deus mostra no capítulo 2. No capítulo 2, versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou as narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente.
Então, queridos, tudo que aconteceu, toda a criação dos astros, da terra, das árvores, dos peixes, dos animais, do homem, ele criou todas as coisas. E ele deu o fôlego de vida, ele deu a vida ao homem. Sem o seu fôlego de vida, Adão e Eva seriam simplesmente dois robôs. Mas ele deu o fôlego de vida. E pensando nele, olhando para si, ele não olha mais para a criação como ele fez no início. Olhou para a terra e disse, haja luz. Olhou para o mar e disse, separa, entre as águas e veio a terra. Ele criou os astros. Não, parou tudo isso. Quando ele diz que vai criar o homem, fala o que é a Bíblia? Façamos, ou seja, a trindade, façamos o homem à nossa imagem. Então ele olha para si e não mais para a terra, não mais para nada terreno, mas ele olha para si, que era o Deus Todo-Poderoso, o Deus Onipresente, o Deus Onisciente, o Deus Onipresente. Então ele olha para si e diz, vamos criar o homem, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E assim fez. E depois deu o que estava dentro dele, que era o fôlego de vida. Aleluia! Louvado seja Deus por essa criação tremenda e maravilhosa. E depois então nós vemos, João 1, de 1 a 15, quando diz, no princípio era... João 1, quando diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, o que acontece aqui? Nós vemos que ele está, falando dele mesmo. Deixa eu ver aqui, ele vê dele mesmo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então, dessa forma, nós vemos que ele estava no princípio, porque Jesus está falando aqui, no princípio era o Verbo, no princípio era a palavra, o Verbo é a palavra, e ele diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Então Jesus estava com Deus na hora da criação de todas as coisas. Então nós precisamos entender que nós temos esse Deus criativo, este Deus de coisas novas. Nós precisamos saber que isto é algo importante, interessante, em nome do Senhor, que a tua mente, que a minha mente, que tudo se abra para que nós possamos entender todas estas coisas. Então, queridos, quando nós participamos dessa divindade, nós podemos dizer que nós somos, entre aspas, deusinhos, O Dr. Miles Monroe, na década de 90, pregava isso nas conferências de Bahamas, pregou isso em Honório, falou isso conosco, que nós éramos tipo deusinhos. Por quê? Porque fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. E lá em Gênesis, depois que ele dá o sopro de vida, ele diz, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai os animais, os peixes, tudo está sob o domínio de vocês. Então isso é algo tremendo. O nosso Deus criativo, o nosso Deus é tremendo, que faz coisas novas. Então ele é o Deus criador. Então, queridos, nós vamos adiante correr, porque temos que falar de algo que Deus está fazendo, o milagre de Deus. Eu vou pular aqui algumas coisas. Quando ele fala com Êxodo, lá em 3, 13 e 15, ele fala para
para Moisés, eu sou. Moisés pergunta, eu vou falar em nome de quem? Diga que eu sou, te enviou. Então, ele sempre será. Então, a grandeza e soberania de Deus também está em 1 Crônicas 29:11. E você precisa crer e admirar toda essa grandeza de quem é o nosso Deus. E o ponto 2, o que significa o novo de Deus? O que significa o novo de Deus? E eu respondo, ter a sua essência. Ter a sua vida dentro de nós. Isso é ter o novo de Deus. Nós poderíamos falar aqui milhares, centenas de coisas, talvez, de que nós precisamos. Mas eu quero me deter, então, o que é a essência de Deus? O que é ter a essência de Deus? 1 João 4, 7-8, né? Miqueias 7, 8, fala sobre Deus é amor, né? Fala que Deus é amor. Então, quando nós falamos de ter a essência de Deus, é porque nós falamos que temos que ser como Ele, em amor. E está nesses textos de 1 João 4, 7, 8 e de Miqueias 7, 18. Nós temos que ver a graça redentora, a sua graça redentora é a essência de Deus. Então, Ele nos redimiu, né? Como diz lá em Romanos 3, 22, 24, Atos 15, 8, 11, 2 Coríntios 9, 8, Efésios 2, 8 e 9, Efésios 4, 7, são vários versículos, e o Efésios 4, 7, e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Então, essa essência da graça redentora, que também precisa estar em nós, como apóstolo vai estar isso sobre nós, é no sentido de nós termos amor, paixão e misericórdia para com aqueles que precisam de salvação e resgatá-los com o nosso amor e resgatá-los com a graça redentora que precisa estar dentro de nós e passarmos então a dar isso para os irmãos, para as pessoas. Então não posso ler os outros textos pela hora, mas vai ficar tudo anotado no Facebook depois da igreja e você vai poder ler com calma e estudá-los. O outro ponto, né? O que significa a essência de Deus? Sua misericórdia. A misericórdia de Deus é algo tremendo. O Salmo 103, versículo 8 fala sobre isso. Então, se Ele tem misericórdia por nós, nós também temos que ter essa essência dentro de nós. Misericórdia pelas pessoas, misericórdia por todos. E aí diz Salmo 103, 8, o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Então é longânimo, benigno, misericordioso. Isso precisa ter dentro de nós essa essência de Deus. Temos outro ponto, que é a sua bondade. Miqueias 7, 18, novamente, fala sobre o amor, misericórdia e sobre bondade de Deus. A bondade de Deus, ela precisa ser algo que esteja dentro de nós, como a vida de Deus dentro de nós. A sua compaixão, o Salmo 86, 15, quando diz da compaixão, nós precisamos ter a compaixão dentro de nós para poder exercer como o Senhor tem. Mas tu, Senhor, és compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Isso é o que nós precisamos ter. Salmo 86, 15. Compaixão. E eu poderia dar várias características de Deus em que precisa vir sobre as nossas vidas como o novo de Deus. Não é querer só o novo de Deus, os milagres, mas querer o novo de Deus, a sua vida e a sua essência. E isso fará a diferença na nossa vida. E o terceiro ponto, primeiro, Deus, a essência do novo. Segundo, o que significa o novo de Deus. Terceiro, só com a vida de Deus o novo virá.
Só com a vida de Deus o novo virá. Primeiro livro de Crônicas 29, 14. Diz assim, eu vou ler esse versículo. Primeiro livro de Crônicas 29, 14. Diz assim, temos mais 15 minutos, tá bom? Vamos ter ainda que falar um testemunho. Então, nós são 10:02, vamos tentar terminar. Preciso de ajuda daqui a pouco. 29:14, 1 Crônica 29:14. Diz assim, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos, e das tuas mãos todamos. Então, a oração de Davi, dizendo da eternidade, da grandeza, dizendo que tudo vinha de Deus. Então, tudo que temos de novo vem de Deus. Então, eu preciso, repita comigo, eu preciso da vida de Deus dentro da minha vida. Assim como foi com o fôlego de vida que ele soprou, assim também nós precisamos de ter o fôlego de Deus na nossa vida. Romanos 11:36, que é o outro versículo também que eu não vou ler, para não tenho tempo. E o quarto ponto, para terminar, que é escolher ou rejeitar o novo de Deus. É a sua decisão. Quando nós falamos, né, do novo, só com a vida de Deus virá o novo, você lembra que a igreja só teve início quando o Espírito veio sobre a igreja. E ali, então, veio um vento impetuoso. Ali, a igreja teve a seu início. Ali, a igreja teve o poder para continuar. Então, assim como começou no novo de Deus, no homem criado, assim o novo de Deus veio, que foi o Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo veio sobre a terra para viver em nós. Isso foi algo novo, tremendo, poderoso e maravilhoso. E a partir daí, a igreja continuou. Então, eu termino com o ponto 4. Querer ou escolher ou rejeitar o novo de Deus. Aí Deus te dá o livre-arbítrio. E aí, não vamos ler os textos, mas você pode ler em Gênesis. Estou lendo. Gênesis 2, 15, 17. A escolha é sua. Você tem livre-arbítrio. Em Gênesis 2, de 15 a 17, você vê isso. A escolha é sua. Deuteronômio 28, 1 e 2. Eu vou ler rapidamente aqui Deuteronômio 28, 1 e 2. Que diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Então, palavra de Deus, palavra de Deus. Então, quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, deu livre-arbítrio e disse, você pode fazer tudo, só não toca nessa árvore. E eles optaram em tocar. Então, você tem a escolha da bênção, como diz em Deuteronômio, e Deuteronômio 30, 19 também fala sobre isso, e você é quem escolhe. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, e te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas e a tua descendência, tu e a tua descendência, amando o Senhor, teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Então escolha, decida, né? Escolher a vida de Deus dentro de você, porque você não tem outra opção, é a melhor. Se você não escolher isso, você morrerá. Se você não escolher isso, você não vai ter vida. Então, Josué 24, 15 diz, eu e minha casa, nós vamos escolher servir
a Deus, viver com Deus, andar com Deus e deixar todas as coisas. Então, o Deus é todo-poderoso. Sua essência é o novo. O nosso Deus é o todo-poderoso. Sua essência é o novo. Com certeza, sua vida em nossas vidas será de bênção e não teremos melhor opção. Teremos sempre o melhor. O seu novo, que é a sua boa, agradável e perfeita vontade de Deus, como está em Romanos 12, 2.